trânsito de São Paulo é um trânsito extremamente agressivo. Carro tem muito em São Paulo. Você sofre muito para andar de busão, quanto de carro, quanto de moto. Você sofre. O problema é o tempo. Eu demoro muito tempo para chegar. Geralmente quando chove, a impressão que eu tenho é que a cidade vai parar. E a cidade para. Será que eu vou assim? Será que eu vou assado? E se o ônibus não chegar? Inspircidades na mobilidade. Inspircidades na mobilidade. Violência, excesso de veículos, falta de confiança dos usuários de transporte público. São muitas as peças que compõem o quebra-cabeças da mobilidade nas grandes cidades brasileiras. Um desafio que pode parecer indecifrável até para alguém com experiência administrativa como Maína Celidônio, secretária municipal de transportes da cidade do Rio de Janeiro. As pessoas que são mais impactadas pelo transporte público são aquelas que têm menos recurso de comprar um carro ou de se ter flexibilidade de diminuir o custo dela de transporte de outras formas. Então a gente tem uma desigualdade que se realimenta, na verdade, com a desigualdade do sistema de transporte. Acho que do ponto de vista político é o que a gente sempre fala, principalmente em relação às regiões metropolitanas, né? O transporte muitas vezes é uma questão que precisa de uma coordenação governamental entre cidade, região metropolitana e até o estado. E a gente não tem um mecanismo fácil para fazer isso no Brasil. Não existe ainda uma entidade que seja capaz de realmente ter poder para garantir que se faça políticas integradas. Essa ausência de integração dificulta, mas não impede a busca por soluções que podem trazer melhorias nos serviços de transporte público. À frente da Secretaria desde 2021, Maína destaca a importância que tanto a coleta como a análise de dados têm para o trabalho de gestores públicos. Eu acredito que coleta de dados auxilia todo mundo para fazer qualquer coisa. Para você fazer a melhor malha, né, que atenda a população a um custo, o menor custo possível, você precisa de informação. Quais são as linhas que precisam de mais demanda, maior frota? Quais são aquelas que elas podem ter uma frequência maior? Você tem que entender muito qual é a necessidade do seu usuário para poder planejar a rede. Para você entender essa necessidade, você precisa de informação. No Rio, a gente teve uma história recente de aprendizado. A Secretaria não fazia praticamente nenhum uso de tecnologia. E hoje em dia a gente paga um subsídio por quilômetro, apura por GPS e online e paga de 15 em 15 dias. Uma grande revolução para uma secretaria que eu falava, acho que era um grande cartório, né, de papéis com itinerários de linhas. Então acho que cada vez mais esse é o futuro, né, a própria digitalização do serviço. Isso a gente consegue dar um serviço de maior qualidade, ou seja, não sobra ônibus que poderia estar em outra operação e aquela pessoa que não fica tanto tempo na espera de pegar o seu transporte. Na opinião da estudante Júlia, os usuários de transporte público de São Paulo parecem ainda não se beneficiar das informações que são coletadas sobre o fluxo de veículos e pedestres. Eu acho que se ele usa dados, talvez ele não esteja filtrando da maneira correta ou tirando tudo que ele poderia tirar. Porque eu já moro aqui há alguns anos e eu sinto que o transporte sempre foi uma questão para todo mundo. Para ela, a imprevisibilidade da oferta é um dos maiores problemas do serviço. Principalmente no que diz respeito a chegar em locais com mais pontualidade. Que aí eu conseguiria saber se dá para usar transporte público, quanto tempo vai demorar, se o trânsito naquele momento é muito forte. Maria concorda com a colega de curso. Quando a gente tem horário, a gente fica meio com receio. Porque o metrô, ele, querendo ou não, ele chega de 5 em 5 minutos, né? Mas o ônibus a gente nunca sabe, porque o ônibus ele pega trânsito. Então, se a gente tivesse sempre em tempo real todas as linhas de ônibus, talvez eu tomasse decisões diferentes. Soluções para problemas como esses, que se repetem pelo Brasil, podem surgir da Rede Nacional de Dados e Mobilidade Urbana, uma iniciativa do INSPER para reunir pesquisadores como Maína Celidônio.
Quando a gente consegue sair daquela problemática local e consegue ter uma visão maior do desafio que a gente está enfrentando e entender que as soluções também podem ser comuns, né, eu acho que fica mais fácil de fazer boas escolhas. Como pesquisadora, eu sempre acho que você tentar, você sozinha, achar uma solução para alguma coisa, normalmente não é a forma mais eficiente. Alguém já passou por aquilo e sabe te informar melhor como você supera aquele problema. Né? Então, acho que estar no observatório, ter dados comparáveis, trocar informação, eu acho que deixa o gestor com um cardápio muito maior de opções do que fazer, como fazer uma política pública eficiente, e também ajuda ele a basear as escolhas que ele faz. Porque quem está na administração pública tem uma responsabilidade e também um risco pelas decisões que toma. Então, quando você toma uma decisão baseada em evidências, essas mesmas evidências te ajudam a justificar porque aquele modelo de licitação, isso é muito importante para o gestor. Eu acho que a maior barreira para você adotar coisas inovadoras é a lei de licitações. Quando a gente está falando de inovação, normalmente está falando de coisas que nunca foram feitas antes. Então, eu não tenho nada anterior para me basear, não tenho nenhuma regra, não tenho nenhuma regularidade. Então, inovar é muito difícil no setor público. Até que a administração pública supere estes obstáculos, as tecnologias desenvolvidas pela iniciativa privada para enfrentar os obstáculos da mobilidade nas cidades não param de conquistar adeptos. Existem muitas vantagens, né? Por exemplo, o mapeamento do trânsito já te dá uma noção de direção, qual o caminho mais curto e menos tempo possível. Então já ajuda bastante. Meu dia a dia é como faço entrega, né, mano? Fico mexendo, tenho que ficar totalmente de olho na avenida e no celular. Eu uso ele para me ver qual região está melhor para me passar. Porque se você tiver um acidente na frente, você vai estar travado, você não vai passar. Se você ficar esperando pelo acidente, você vai ficar umas 2, 3 horas parado. E já o aplicativo ajuda muito por isso. Eu tenho todas as críticas aos aplicativos porque eles nem sempre não estão dentro da minha normatividade. Mas eles, sem dúvida nenhuma, revolucionaram o sistema de transporte, né? Eu acho que ele ainda carece de regulação para ver como é que eles convivem com os modos de deslocamento, né, de transporte mais tradicionais. Então, acho que tem muitos desafios, tem a questão de novas tecnologias, mas o básico, assim, que é uma coisa que a gente sabe fazer, ele realmente é muito transformador na vida das pessoas. E eu acho que a crise que a gente tem nas cidades, de tipo, o trânsito, o carro, também traz uma oportunidade das pessoas desistirem desse modelo e irem para um outro modelo. Eu acho que a gente chegou num certo extremo que a pessoa não consegue mais fugir desse congestionamento, mesmo ela tendo muitos recursos. Eu acho que o transporte público, ele é realmente uma grande solução para as cidades. E eu acho que quando você tem um transporte público de qualidade, as pessoas aderem. Quando você tem uma redução de 50% no tempo e a pessoa vai no ônibus com ar-condicionado, que não está lotado, ela larga o carro dela. Então, acho que a gente tem que ser bem otimista em relação à capacidade das pessoas de mudarem hábitos.